para a gente fechar essas epístolas de Paulo e as epístolas, as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon e aos Hebreus. E é uma característica interessante que essas duas epístolas dirigidas aos Tessalonicenses são consideradas os primeiros escritos de Paulo e também os mais antigos do Novo Testamento. Tessalônica, porque às vezes eu até confundia, Tessalonicenses, eu pensava que tinha a ver com tecelão, mas não tem a ver com tecelão, porque Paulo era tecelão. Eu pensava, não, ele está escrevendo aos amigos dele de profissão. Não é. Tessalônica é uma cidade litorânea, capital da Macedônia. O famoso Alexandre da Macedônia, não sei se vocês lembram dessa época da história, na Grécia. Foi visitada por Paulo, por Silas e Timóteo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Então, do apóstolo. É importante, mais uma vez, a gente ressaltar que o objetivo aqui não é a gente se deter no conteúdo das cartas, mas a gente está aqui, vocês observem que a gente está estudando esse primeiro volume, chamado Cristianismo e Espiritismo, e ele faz uma viagem dentro do Novo Testamento. Né? A gente está percorrendo todos os livros do Novo Testamento. A gente passou pelos apóstolos, a gente entrou em Paulo, a gente conversou sobre os evangelistas, a gente está estudando a vida de Paulo, como é que foi a conversão de Paulo ao cristianismo, quem foi Estevão, quem foi Paulo. A gente está vendo toda essa viagem e está vendo as cartas de Paulo, que Paulo, com a sua mediunidade, ele passou a escrever às diversas comunidades, que ele abriu as diversas igrejas. Então, ele faz cartas às comunidades das igrejas que ele abriu, como Tessalônica, por exemplo, ele abriu uma igreja na Tessalônica, por isso que ele escreve aos Tessalonicenses, ele escreve aos romanos, ele escreve aos hebreus, ele escreve aos coríntios, ou seja, ele escreve a algumas igrejas que ele abriu nas suas viagens missionárias. Mas ele também escreve a alguns companheiros que viajaram com ele, que abriram essas igrejas com ele. Ele escreve a Timóteo, ele escreve a Tito, ele faz uma carta a Filemon, que a gente vai ver que é uma carta quase que particular sobre a história de um escravo fugitivo, e ele escreve aos hebreus. Então, tem característica nessas cartas que, para a gente hoje, que conhece a mediunidade, a gente sabe que, por exemplo, a mediunidade pode captar sintonias de espíritos diferentes. A gente viu que Jesus disse no livro Paulo e Estevão que Estevão acompanharia mais Paulo de perto para inspirá-lo quanto ao conteúdo das cartas. Mas, por exemplo, a carta aos Hebreus, ela é questionada pela igreja dos primeiros tempos por causa da diferença do estilo de linguagem. Ou seja, na época, eles achavam que essas cartas não eram de Paulo, porque o estilo da linguagem colocado nas cartas aos Hebreus era muito diferente das outras cartas. Para nós espíritas, Paulo, como médium, pode captar uma sintonia, uma frequência de outro espírito que, digamos assim, ditou ou que inspirou aquela outra carta. Daí a diferença gramatical. Por exemplo, Chico Xavier psicografou mais de 450 livros. O estilo gramatical dos 450 livros são completamente diferentes, porque o estilo da linguagem é do espírito. Chico Xavier era médium, é como ele dizia, era um carteiro, eu recebia e entregava, né? Então, Paulo, como médium, ele pode ter revelado um conteúdo diferente do estilo de uma carta, porque ele foi inspirado por espíritos diferentes. Daí, as cartas terem estilos um pouco diferentes. Eu não estou dizendo que foi isso, mas eu estou dizendo que pode, pela influência daquele determinado momento, né? Então, as cartas aos Tessalonicenses é um pouco isso. A síntese dos principais ensinos das epístolas aos Tessalonicenses, ele exorta uma vida simples e santificada, ele fala da ressurreição do Cristo, ele fala da outra vinda do Cristo. Ou seja, essas polêmicas que até hoje a gente vê as religiões discutindo, também tinha naquela época. Porque vocês imaginem, o que você falou, Paulo entrava no Sinédrio para falar do cristianismo, dizer, não é isso não, é mais ou menos isso. Imagine, há 2000 anos atrás, imagine ele falando aos gentios.
Os gentios eram aqueles politeístas que acreditavam em muitos deuses. Imagine Paulo dizendo, Jesus ressuscitou, então o fato dele ter ressuscitado já é o fundamental. Não vamos discutir se a palavra é ressurreição, se é reencarnação. Não vamos discutir isso, não. Imagine isso há 2000 anos atrás. Se hoje a gente está dizendo isso, se hoje a gente chega lá no culto ecumênico e vai discutir o pastor, o padre, o espírito, não dá para a gente discutir o específico de cada um, de cada pensamento. A gente tem que se concentrar no essencial. O que é o essencial na passagem da Páscoa? O essencial é que Cristo vive, é de que não há morte. O essencial é isso, é o que o apóstolo, o evangelista João diz. Ele vive, ponto. Aí o católico diz, não, é o Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. Beleza. Aí o espírita diz, não, ele não é o Cristo ressurreto. É o corpo espiritual de Jesus que apareceu para Maria Madalena e para os espíritos. Quando ele apareceu, ele estava materializado. Beleza. É o que a gente acredita, é o que a gente sabe. Mas eu não vou discutir isso. Tu quer chamar de ressurreição? Chame. Ele vive? Maravilha. Eu chamo de reencarnação. Não é reencarnação. É uma aparição espiritual, é uma materialização do espírito. Mas não vou discutir isso. A gente tem tempo para aproximar os conceitos. Então, você veja que o esforço de Paulo nas suas cartas é no sentido de educar as comunidades por onde ele passou, para orientar as pessoas. Rapaz, não vamos discutir isso, não. A exortação, vamos ter uma vida simples e uma vida santificada. É aquilo que a gente estava conversando aqui, antes de estar gravando, que eu não posso ser hipócrita. Como é que eu estou falando em nome do Cristo, em nome do amor, em nome da família, em nome do bem, em nome da renúncia, em nome do respeito? Como é que eu estou pregando tudo isso na minha vida particular? Eu tenho uma vida completamente diferente. Então imagine há 2000 anos atrás como era a vida das famílias, como era a vida dos homens e das mulheres, como era a questão da sexualidade, a quantidade de incestos, a quantidade de poligamia, a quantidade de aberrações que não existia 2000 anos atrás. Então imagine o esforço de Paulo para falar da exortação de uma vida simples e santificada. O que é uma vida simples e santificada para nós, que hoje somos seguidores do Cristo? É uma vida de respeito, aquilo que você dizia, Vera, a vida de moral elevada, onde a minha conduta fala de mim, a minha conduta fala por mim. Então, esse é que é o esforço do apóstolo, tentar passar para os seus que conviveram essa capacidade deles pregarem com a sua própria vida. Porque é o que dizia Francisco de Assis, quando estava perto de morrer, os franciscanos chegavam para ele, os seus apóstolos que seguiam Francisco de Assis, e chegaram para ele, e para saber como é que faziam, ele disse, vão pregar o evangelho. Vão por aí pregar o evangelho. Se preciso for, digam alguma palavra. Como é que você prega o evangelho? Pela sua conduta, pela sua vida, pela forma de você ser, de você agir, de você conviver com as pessoas. É isso que fala do evangelho, para mostrar se o Cristo vive em você. Porque se o Cristo não vive em você, você vai pregar o quê? Você vai ser na casa espírita, no templo religioso, uma pessoa, e lá fora você é outra. Não. O importante é que você seja em qualquer lugar o Cristo que vive em você, porque é o que Paulo dizia, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quem tem essa conduta, ele tem essa conduta onde? Em qualquer lugar. Então esse é o esforço de Paulo a essas comunidades, a essas pessoas que estavam, digamos assim, começando a serem embaixadores dessa mensagem, dessa boa nova, né? A epístola a Timóteo, também a autoria dessas epístolas é contestada. As dúvidas estão relacionadas primeiro ao vocabulário e ao estilo. Olha o que a gente estava falando aí. Muito diferente da existente em outras epístolas, como Romanos e Coríntios. A história do estilo. O médium pode estar sendo inspirado para escrever de uma forma ou escrevendo de outra.
Às vezes, você mesmo fala com o coração. Você é médium de você mesmo. Às vezes, você fala com alguém que você ama, que você quer bem, e o seu estilo naquele momento é completamente diferente de quando você está escrevendo para outra pessoa. Porque você fala com sentimentos muito mais. Eu não estou aqui entrando no mérito se a carta é dele, se deixa de ser dele. Eu não estou aqui discutindo isso, nem vem o caso. Mas quem contesta? A igreja. A igreja católica, várias. A igreja contesta Timóteo, contesta Hebreus, contesta várias cartas de que acham que não foi escrita por ele. Bom, aqui, se a gente for estudar teologia, a gente vai ver essas discussões todas. Aí, não, isso não foi Paulo que escreveu. Não, sim, quem foi que escreveu? É o que a gente diz na doutrina espírita. Por isso que os espíritos não assinam muitas vezes o nome nas mensagens mediúnicas. Porque não interessa o que o espírito que vai assinar. O que é que interessa que a gente aprende na doutrina espírita? O conteúdo. Tem lá, capítulo 6, o Cristo Consolador. O advento do Espírito de verdade. Venham como outrora os transviados filhos de Israel, dissipavos as trevas, revelavos a verdade. Não vim. Está lá a mensagem. No final, ele assina o Espírito de verdade. Se a gente for no livro dos médiuns, lá no final, mensagens apócrifas, tem lá, esta mensagem foi assinada por um espírito que a nossa inferioridade não permite declinar seu nome. Essa mensagem foi assinada pelo espírito Jesus de Nazaré. Mas, para evitar polêmica e coisa desse tipo, a gente botou o espírito de verdade. Agora, pensem vocês se alguma coisa de que está dito nesta mensagem não teria sido digna do Cristo. Então, o fundamental é isso. É a gente ter nessa percepção espírita que a inspiração, maravilha, ela vem do alto. Ela vem das coisas de cima. Agora, quem assinou? Interessa. Interessa quem assinou. Né? O que interessa é o conteúdo da mensagem. Depois vocês leem o Advento do Espírito de Verdade. Se eu não me engano, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está assinado o Espírito de Verdade. E se você for no final do livro dos Médiuns, ele faz referência a essa mensagem de que foi assinada por Jesus. É onde está lá dito, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Está lá o roteiro, né? Então, as autorias são contestadas pelo estilo, que a gente está vendo que, enquanto espíritas, esse estilo pode variar, né? Você podia esclarecer para mim, para todo mundo, né? A síntese da Epístola de Paulo, fora da caridade não há salvação, aos Coríntios. Por que necessariamente ele teria feito essa epístola aos Coríntios? Tem alguma conotação histórica? Não sei, eu sei, Carlos. Assim, eu não sei, eu só sei que é fora da caridade, é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é aquela apologia à caridade, tem traduções que falam do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, ou se eu não tivesse caridade, eu nada teria. Né? Então, talvez o que ele esteja dizendo ali é do Corinto, era uma cidade na Grécia. E a Grécia foi uma cidade embalada pelo orgulho dos filósofos, da sabedoria dos filósofos, dos pensadores. Então, o que ele quis dizer, não sei, eu estou imaginando, eu estou fazendo uma reflexão, mas o que é que adianta tanta sabedoria, tanta coisa, a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se eu não tenho amor, eu serei como o sino, que bate e que nada. Obrigado. Né? Então, a coisa, ela na Grécia. Na Grécia, não sei. Eu não sei. O que eu estou dizendo é que talvez não adianta a gente falar de tanta coisa, de tanta. Se eu não tiver amor, aqui. Não adianta eu falar de doutrina espírita. Eu vou ser de novo as mesmas coisas que eu já fui no passado. Porque eu sou espírita, eu estou salvo. Que conversa! Quem te salva é o amor. Quem te salva é o bem, quem te salva é a tua conduta. Eu não posso me revestir dessas entranhas de superioridade. Eu tenho que me revestir de entranhas de misericórdia. Essa que é o contexto. Essa que é a situação. Então, a gente não pode cometer os mesmos erros que a gente já cometeu. Ou será que a gente não foi filósofo, a gente não foi religioso
a gente não foi isso, Claro que a gente já foi tudo isso. A gente não foi amoroso, a gente não foi cristão ainda. A gente está tendo uma chance de ser. É simples assim. Eu não posso achar, não, porque eu sou professor do EAD. Que grande coisa, que porcaria que tu és. A gente tem que ser o que a gente é em todo canto. A gente tem que ter essa oportunidade, né? Porque se eu não tiver amor, eu nada serei. E como ele diz no final, das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade é a maior delas. E você vê o sentido crescente da revelação, ela começa com a lei de justiça com Moisés, ela vem com o Cristo com a lei de amor, e ela chega com a doutrina espírita com a lei de caridade, porque a caridade é o amor colocado em prática. Porque eu não posso ter apenas o amor conjugado e pendurado na prateleira. Eu tenho que ter o amor em movimento. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa do bem. Sim, você está aplicando isso aonde? O que é que você está fazendo com o seu amor? Né? Então, o amor é aplicado, chama-se caridade. Essa é que é a percepção que nós temos, né? Então, segundo há conceitos teológicos referentes à respeitabilidade pública próprio das ideias de padres católicos. Aí começa a dizer, foi padre que escreveu, não foi Paulo. Aí começa aquelas discussões todas que... Bom, vamos lá. Aí, as sínteses dos principais ensinos das epístolas a Timóteo, o valor da oração, precauções contra os espíritos enganadores, cuidado com os velhos e as viúvas, exortação à firmeza e constância no ministério. Ou seja, ele está falando aqui, é um pregador do evangelho, aquele que está se preparando para colocar a mensagem do Cristo. Então ele está dizendo a ele, ó, veja o valor da oração, se inspire, ore, eleve seu pensamento, tenha cuidado com os espíritos enganadores, a influência dos espíritos enganadores. Cuidado com os velhos e com as viúvas, porque são sábios, né? Aquela história de cuidado com os mais antigos, né? Para não pegar você em contradição, em alguma coisa desse tipo, né? E a exortação à firmeza e constância no ministério. Aquela história da você ser firme, você ser constante na prática do evangelho, na prática do amor. Né? Então, são conselhos que ele dá a Timóteo. A Tito é parecido com aos conselhos que ele dá a Timóteo. Os assuntos abordados na Epístola de Tito são semelhantes aos existentes na carta dirigidas a Timóteo, porque são cartas que ele dirige àquelas pessoas que são propagadores do seu evangelho. Né? Trata-se de diretivas para a organização e conduta das comunidades confiadas a esses discípulos. É conselho. Aí Rita fundou uma igreja junto comigo no bairro de Casa Amarela. Então, eu vou escrever para a Rita para que você tenha essa postura diante dessa comunidade que você está tomando conta, desse rebanho que está confiado a você. Né? Da mesma forma, o estilo de Paulo a se dirigir aos 2 amigos mudou. De novo, aquela velha história. Né? Em razão dessa didática, mudança de estilo e da argumentação, é compreensível o questionamento a respeito da autenticidade da epístola. Supõe-se que a carta tenha sido escrita por um outro discípulo de Paulo, no fim do século I depois de Cristo. E, de novo, gente, é a inspiração. Né? A gente não está aqui para discutir, a gente está aqui para olhar os conteúdos e o objetivo. Né? A síntese dos principais ensinos da epístola a Tito é o discípulo do Cristo deve exemplificar. Parece que a gente está sendo inspirado a dizer isso o tempo todo, né? Que o grande trabalho do discípulo do Cristo é o exemplo. Né? A Filemon na verdade, um pedido de perdão que Paulo fez em benefício de Onésimo, um escravo fugitivo. É um bilhete. Né? Fala de que seguiu o escravo seguiu a fuga, tendo se dirigido para uma cidade maior. Ou seja, são coisas particulares de um episódio da vida de Paulo, que um escravo fugitivo chamado Onésimo fugiu do seu dono, que era Filemon, e foi seguir o evangelho. Então, isso aqui era uma carta de Paulo ao dono para que ele não castigasse o escravo, que ele perdoasse por causa... É uma coisa dirigida da vida de Paulo, das circunstâncias que envolveram esse ato na vida de Paulo. E aos hebreus, por fim, discute-se ainda hoje o verdadeiro gênero literário desse documento escrito e dirigido aos hebreus. Carta, discurso, tratado escrito sob forma epistolar, perguntas, né? Há pontos que sugerem um discurso espontâneo, característico da língua falada. Ao contrário de todas as precedentes, as epístolas aos hebreus teve a sua autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade.
Raramente se contestou sua comunidade, sua canonicidade, mas a Igreja do Ocidente, a romana, até o fim do século IV, recusou atribuí-la a Paulo. A Igreja Ortodoxa aceitou com reservas a sua forma literária, conforme escritos de Clemente de Alexandria e de Orígenes. Com efeito, a linguagem e o estilo desta carta possuem uma pureza e elegância diferente dos demais escritos de Paulo. Pode-se, todavia, reconhecer a ressonância do pensamento paulino, onde foi desenvolvido o tema fé. Então, gente, de novo, discute-se no século, até o século IV, a igreja discutindo se era dele, se não era, a pureza da linguagem. Faltou a gente entender nessa época, gente, nós somos médiuns, e enquanto médiuns, nós somos influenciáveis pelas informações que captamos. E essas informações podem ser nossas, podem ser de espíritos, e muda o estilo. Faltou dizer isso. Faltou entender isso. Então, quando a gente descobre essa realidade, a gente para de discutir, porque há uma lógica por trás dessa história. E quando a gente descobre que o que importa é o conteúdo, aí é que silencia todas as discussões. Né? Então, é um pouco isso que a gente está estudando, que a gente está entendendo e que a gente está compreendendo. Claro. Claro. E quando você está ouvindo, cada um vai ser tocado de uma forma diferente. Porque são os seus valores que batem. Você tem uma polaridade A, o outro tem a polaridade B, e nesse aspecto, um vai prestar mais atenção nisso, o outro vai prestar mais atenção naquilo. Né? Agora, os principais ensinos das epístolas aos Hebreus é a superioridade do Cristo, a inutilidade dos cultos exteriores, é necessário preservar-se na fé, não temer as provações, ser caridoso permanentemente. Então, são esses chamamentos que a gente está, digamos assim, cansado de saber, mas ainda muito incipiente de fazer. Né? Então, é a tentativa dos apóstolos, para escrever e para nos conclamar a esse roteiro moral que deve seguir toda a humanidade. Né? Então, meus irmãos, eu sugiro a vocês que leiam o livro-texto, porque ele tem mais outras riquezas de informações em tudo isso que a gente está dizendo, e fundamentalmente é dizer isso, que era o esforço de Paulo para escrever para os seus discípulos e para as suas comunidades.